Olá, querido amigo do Vida e Atitude, que alegria estar com você mais uma vez. Olha só, hoje meu convidado é muito especial, é o Gabriel Dayan. Ele é jurista, é também escritor e veio aqui falar para a gente sobre um livro fantástico. Se chama, olha só, MOOC. MOOC quer dizer Manual do Universitário Cristão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, tá? Então, você que está aí ligadinho conosco, presta atenção nesse bate-papo, porque vai ser muito, muito legal. Gabriel, que alegria ter você hoje aqui no Vida e Atitude. Bem-vindo. Obrigado, Clarice. Agradeço o convite de estar aqui e espero poder abençoar a vida de vocês, dando algumas dicas práticas do que contém nesse livro, que acredito que pode abençoar muitos dos jovens universitários. Muito bom, Gabriel. E você, inclusive, você, eu já falei aqui, você é jurista, você resolveu escrever este livro. E agora eu te pergunto por que você é um jovem ainda, né? Recém-formado e tal, aí um jurista, decidiu escrever esse tipo de livro, um manual aí para os universitários. Eu percebi que havia uma carência muito grande dos jovens cristãos na universidade. Já é sabido de que grande parte dos cristãos desviam da fé na universidade e muito da literatura que eu vejo a respeito desses assuntos é uma literatura muito técnica, muito apologética, muito teórica. E às vezes, pelo que eu percebia dos jovens cristãos, entendiam isso às vezes com um pouco como é chato, a teologia é meio chata, as coisas não são bem assim. E então eu decidi fazer um manual prático. Assim, ó, como lidar com determinada situação, com aquela situação. Estágio, professor, diretório acadêmico, enfim, que podem dar um norte para essa galera, para eles conseguirem lidar isso de uma forma cristã e dar um bom testemunho. Que legal. Mas antes de escrever o livro, me parece que você já participava de alguns movimentos em que falava de Deus para as pessoas e fazia, então, levava o cristianismo, digamos assim, nos ambientes universitários. É isso? Conte Isso. para nós desses movimentos e o que você fazia. Então, desde 2014, 2015, por ali, a gente começou a se reunir na faculdade para orar, para juntar os crentes que tinham ali, que a gente sabia que eram crentes. E conforme a coisa foi acontecendo, Deus foi abençoando, foi trazendo pessoas. E quando eu parei para perceber, de repente a gente já estava fazendo uma eleição de uma nova diretoria da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, em Curitiba, né? E de repente pessoas vinham querendo se associar, pessoas vinham querendo abrir núcleos nas faculdades. E em menos de um ano a gente chegou a ter mais de 15 células acontecendo em todas as em várias universidades, né? Assim, Deus fez uma movimentação muito acima daquilo que a gente imaginava e glória a Deus por isso. Uau, mas você era bem jovem ainda, então, quando começou, porque se foi em 2014, Uhum. então você era ainda praticamente adolescente, não? Não, eu tava com acho que 20 no início dos meus 20 anos ali Bem jovenzinho. e, e eu lembro assim que foi no início da faculdade, assim, entrando cru, né? Entrando assim bem empolgado, mas não sabendo nada do que fazer exatamente. Tá. E quando você começou, né, com esse trabalho, e era justamente como você falou, bem no início, quando você ingressou também na faculdade, o que era que te incomodava? O que tirava a tua paz a ponto de querer fazer isso cada vez mais? Bom, eu cresci numa família cristã e então a gente cresce tendo uma certa bagagem aí de conhecimento bíblico, enfim. E eu reparava que as pessoas que chegavam na faculdade, elas tinham uma carência muito grande de questões basilares da fé. Então, precisava ter alguém que não só as ajudasse nas suas dificuldades diárias ali, num sentido pastoral, mas no sentido de ensino mesmo, numa questão de fortalecer a fé dessas pessoas diante dos desafios que elas estavam enfrentando na faculdade, né? Então, eu pelo menos acredito que Deus tem me dado uma graça nesse sentido e eu pude ajudar as pessoas falando sobre isso, falando sobre como ter uma fé mais robusta na faculdade, como a fé lida com questões ideológicas, políticas, econômicas, né? Eu sempre gostei bastante de ler. Então, assim, eu creio que Deus pode me usar bastante nesse sentido, assim, para ajudar a galera a lidar com as suas próprias crises, né? Interessante, Gabriel.
E a gente fica aqui imaginando, você que está aí ligado conosco, acho que pode imaginar com a gente também, esse ambiente, né, da universidade e daí versus fé cristã, né, ou versus cristianismo. Eu acho que você deve ter visto muita coisa e deve ter essa experiência já que você veio trazendo, né, para poder também fazer esse livro maravilhoso, escrever esse livro maravilhoso, que é uma publicação do Ministério Pão Diário, Sim. certo? E eu fico imaginando, então, quanta riqueza de experiência que você veio trazendo desde o início ali até chegar a escrever esse livro. Glória a Deus. A gente fez uma baguncinha evangélica na faculdade aí. Baguncinha evangélica. Foi muito bom. Porque eu acredito que muitas pessoas elas tratam a universidade como um mero trampolim para o mercado de trabalho. Então, vou fazer uma faculdade e vou ter um aumento de R$ 500 no meu salário porque eu vou ter um diploma. E esquece que a faculdade ela tem muitas possibilidades de envolvimento e engajamento, seja nos diretórios acadêmicos, seja nos grupos de pesquisa e extensão, e que aí você vai conseguir discutir temas muito profundos. Inclusive, eu estava vendo esses dias um grupo da faculdade que eu fiz a minha graduação, eles estão fazendo uma série de estudos e eles estão participando, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, como um grupo que vai participar da discussão. Então, a faculdade ela possibilita muitas coisas. E se tiver um cristão nesse meio, ele pode ser sal e luz nesse lugar. Então, essa é a beleza de pedir, não só para simplesmente ser um evangelista na faculdade, mas ser um acadêmico cristão, ser um missionário cristão mesmo na universidade. Olha, e que desafio, não é mesmo? Ser sal e luz no ambiente universitário. Mas vamos fazer assim, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos, pode ser? Beleza. Você que está aí ligadinho conosco, não sai daí, a gente já volta com esse bate-papo aqui muito legal com o Gabriel. Então, a música, eu vou falar por mim porque eu sou kaiowá, né? E uma das formas onde eu me expresso, eu creio que de todos os kaiowá, é uma forma ele querer, através da música, também desabafar. Às vezes um indígena, você ouvindo ele cantar, ele canta, né, vê as crianças cantando, não canta de boca para fora, canta lá de dentro. Parece que vai puxando o que está dentro, saindo para fora. Então isso é muito forte no povo kaiowá guarani. Estamos de volta, é o Vida e Atitude aí na sua tela. Que bom você que está nos acompanhando aí através da Rede Super, também através do YouTube. É muito legal saber que você está aí em nossa companhia. E hoje o nosso bate-papo é com o nosso querido amigo, convidado, escritor, é jurista. Escreveu um livro muito legal que é o MOOC. Vou mostrar aqui de novo para quem não viu lá no primeiro bloco, olha só. É uma edição de Pão Diário e ele está aqui falando para nós, pessoal, sobre a questão do ambiente universitário e a fé cristã. E agora, Gabriel, eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios que você encontrou pelo caminho, que eu imagino que não foi tudo mar de rosa, né? Não. Principalmente quando se fala de Jesus, quando se fala da fé cristã. Eu entendo assim que a universidade é um terreno arrasado e abandonado pelo cristianismo. Infelizmente. Especialmente nos últimos 2 séculos, o que me parece é que a igreja ela buscou ter uma postura mais evangelística e acabou entregando os territórios seculares para o espírito do anticristo, né? O espírito do mundo, né? E eu acredito que isso, de alguma forma, causou um reflexo que traz mais perseguição para a própria igreja, né? Então, eu acredito que agora o nosso dever missionário, enfim, é nos engajar nessas esferas da sociedade, inclusive a academia, porque muitas vezes pensa assim, existe um conflito entre fé cristã e universidade. Mas não, na verdade foram os próprios princípios cristãos que estabeleceram a própria universidade, né?
Você vai ver em algumas universidades, talhado nas suas portas, uma árvore do conhecimento da revelação divina que se encontra com a revelação natural, né, que é em Oxford, né? Então, assim, é muito bonito perceber que, historicamente, foi o cristianismo que nos legou tudo isso daí. Só que, de alguma forma, isso acabou sendo perdido ao longo do tempo. Então, eu vejo que não existe conflito, assim, se você for, por exemplo, olhar na teoria, não existe conflito, porque tudo isso é fruto do cristianismo. Porém, como ela foi tomada, assaltada por ideologias contrárias ao cristianismo, então a gente tem a impressão que, na verdade, eles estão certos ou que eles estão tendo um ataque muito sério à fé cristã, quando, na verdade, se nós tivermos a disciplina de estudar livros de teologia, filosofia, história, direito, enfim, nós vamos perceber que o cristianismo tem mais de 2000 anos de história, que vai tornar os argumentos dos nossos inimigos da fé irrisórios, sem graça. Então, eu acredito que essa é a beleza do negócio, que a gente perceber que as respostas verdadeiras, que têm relação direta com a realidade que a gente vive, o cristianismo tem as melhores respostas. Joia. E por falar em estudar e buscar conhecimento, você é um cara que estuda muito, né? Você lê bastante, você foi buscar conhecimento, foi se preparar? Fui, só que é engraçado porque era mais pelo desespero, né? Porque você às vezes sentava numa carteira, você sentava no intervalo ali na cantina, e daí estava aquela roda de conversas bem anticristãs, seja no sentido de moralidade sexual, seja no sentido de filosofias contrárias ao cristianismo, e daí eu não sabia, eu nunca tinha lido, ou aquilo era uma novidade para mim, né? A gente entra na faculdade muito cru, como eu falei, e então eu ia desesperado atrás de informação, de saber, encontrar livros, falar com pastores que conheciam mais tempo determinados assuntos. Alguns, inclusive, eu cheguei a viajar para conhecê-los em outros estados, em congressos em outros estados, porque eu precisava daquela informação. Eu sei, esse pessoal parece que está falando algo a respeito. Então eu fui atrás, inclusive no final do meu livro eu coloquei um roteiro de estudos com alguns livros mais amplos, mais gerais, para ajudar a lidar com questões, seja de teologia, filosofia, cosmovisão cristã, sexualidade, enfim. Interessante. Agora, me conte, as pessoas que se opõem à fé cristã, as pessoas que entram na faculdade, os jovens que ingressam lá e, de repente, mudam de ideia. De repente, eram cristãos e em poucos meses já não são mais e ainda são opositores, digamos assim. Sim. Como é que você vê isso? Então, eu entendo que a Bíblia fala que aquele versículo que cada um é tentado na sua própria concupiscência. Então eu vi jovens cristãos na universidade se perverterem por causa de imoralidade sexual. Essa é né? Mas eu também vi outras pessoas que eram fiéis, eram disciplinadas, tinham sua vida até devocional, enfim. Só que elas começaram a se engajar em determinados movimentos e começaram a acabar indo em questões políticas e se perderam no meio desse caminho, né? Isso eu cheguei a ver também. Como também teve outras pessoas que começaram a estudar determinados livros e absorveram aquilo, e essas ideologias agora se tornaram parte delas. Então, eu acredito que a gente precisa estar atento na universidade para entender qual que é a fraqueza de cada cristão que tem lá, para que a gente possa ser alguém que avisa do ponto cego dessa pessoa, né? Por isso, missionários cristãos na universidade. Para que a gente possa proteger e ajudar uns aos outros naquilo que é mais frágil dentro da gente, né? Muito bom a questão aí de não perder até o foco, né? Que é Jesus. Mas a gente continua essa conversa no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Você que está aí ligadinho, não sai, porque a gente já volta para continuar esse bate-papo aqui com Gabriel.
Deus, é o Vida e Atitude aí na sua tela. Então, gente, estamos aqui conversando com o Gabriel Dayan, ele que é o autor do livro MOOC, que é um manual aí para que os universitários possam falar da fé cristã, falar de Jesus nas universidades. Gabriel, diante de tudo isso que você nos contou aqui, então você decidiu continuar com esse trabalho maravilhoso e transformador, podemos dizer assim, e escreveu esse livro que pode ajudar muitas pessoas. Me fale um pouco mais o que ele traz em seus tópicos para quem está interessado aí nos assistindo e quer começar esse trabalho. Então, eu procurei no início do livro trazer questões mais relacionadas à fé cristã, à cosmovisão cristã, de pensar, aprender a pensar as questões da vida à luz do Evangelho, né? Mas eu tentei ser um pouco mais breve nessa parte, e eu tentei focar mais na parte prática, que é a segunda parte do livro, que fala sobre questões gerais da universidade, como lidar com colegas, como lidar com professores, como se eu devo estagiar logo no início ou não, até a comissão de formatura no final, assuntos que vão sendo abordados assim, para tentar, nessas questões, poder testemunhar de Jesus, né? Legal. E assim, eu queria saber mais uma coisa ainda sobre essa tua caminhada. O que foi fundamental nessa história toda, quando você se sentiu enfraquecido, quando você não sabia o que fazer, quando as pessoas zombavam de você e você queria continuar, mas você se sentia fraco, se sentia sem forças? O que foi fundamental para que você não desistisse? Olha, é porque antes de entrar na faculdade, eu tive um momento com Deus em que eu sempre achei que eu seria pastor, né? Continuo acreditando, né? Mas, Deus, por que do direito? Por que a faculdade do direito? E Deus falou muito forte ao meu coração que estagia no meu ministério. Estagia no meu ministério. Então, eu fui. Eu simplesmente falei, Deus, então eu vou caminhar nessa palavra que o Senhor me deu e vou abençoar, vou ajudar, vou manifestar dons pastorais ou de ensino que o Senhor tem me dado na expectativa de que essas pessoas possam conhecer mais de Jesus, né? E, de fato, aconteceram muitas traições ministeriais, aconteceram muitos problemas, muitas discussões, inclusive erros meus, né? Muitos erros meus nesse período todo. Mas eu tenho a impressão que quando você caminha debaixo de uma palavra de Deus na sua vida, você não cansa, sabe? Você até fica chateado, tá? Mas você tem, assim, parece que o Espírito Santo traz um renovo sobre a sua vida. Então, pelo menos é como eu sinto que foi o meu emocional nessa época da faculdade, né? Legal. E para quem então quer começar este trabalho, quer encontrar este livro, quer começar, mas não sabe muito bem como começar, como deve ser esse preparo todo? Eu acredito que o livro ele tem o nome de Manual Universitário Cristão, não para dizer como exatamente fazer a missão. Não existe a fórmula perfeita. Não existe fórmula perfeita. Cada missionário na universidade vai ter que perceber as nuances de cada universidade. Às vezes é gritante a diferença de uma universidade pública para uma federal, né? Uhum. Então, de uma particular, enfim. Então eu creio que esse livro ele serve como um mapa, né? Para que as pessoas possam entender, saber um pouco mais daquela questão e procurar fazer aquilo da melhor forma na situação que ela está inserida, envolvida, né? Perfeito! E para você que está aí acompanhando a gente e quer então adquirir esse livro, entra lá no site Pão Diário, tem publicações Pão Diário e tem também desconto, você pode entrar com o cupom MOOC 2020, olha. Entra no cupom que é o nome do livro, certo? MOOC 2020 e lá você vai ter o seu desconto, tá bom? Publicações Pão Diário, tá? Gabriel, que bate-papo legal aqui com você, foi muito bom, aprendi bastante contigo aí. Glória a Eu Deus. acredito que os universitários, os jovens aí já vão se animar muito mais para poder começar esse trabalho e levar adiante. Parabéns para você, que Deus continue te abençoando para que você possa fazer muito mais e quem sabe vir aqui e anunciar o seu segundo livro, hein? Já vou profetizar aqui. Já estamos trabalhando nisso. Olha, mas então, olha só, viu? É isso aí. Glória a Deus. Eu quero agradecer também pelo convite de estar aqui com vocês. Também agradecer ao Ministério Pão Diário, que me fizeram amadurecer, crescer muito nesse processo de edição. Aprendi muito com eles, né?
especialmente na pessoa do Edilson, da Daisy, do Harrison, da Jéssica, e acredito que realmente é um legado que a gente deixa para que ninguém possa dizer assim, eu fiquei sozinho na universidade, não tinha nada para me ajudar. Enfim, acredito que coloquei muito do meu coração, das minhas experiências ali, e que realmente pode ajudar o universitário a falar de Jesus, porque na verdade a missão não é só a universidade ou qualquer outra coisa, a missão é fazer Jesus Cristo conhecido. Amém, amém e amém. É isso aí, muito obrigada mais uma vez. E você, querido amigo que esteve conosco, a gente agradece muito também aí a sua companhia e acompanha a nossa próxima edição do Vida e Atitude. Um grande beijo, fica com Deus.